O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Eu dizia no início que hoje nós celebramos uma festa muito importante na igreja. E essa reflexão de hoje eu quero dividir em duas partes. A primeira histórica e a segunda teológica, para nós entendermos um pouquinho a grandeza desta celebração. A festa da exaltação da Santa Cruz é uma festa muito antiga na igreja. Ela marca os primórdios do cristianismo. Podemos dizer que essa festa ela foi praticamente o divisor de águas de um período histórico que a Igreja Católica e o cristianismo como um todo se solidificou. Se nós tivermos um olhar retroativo para a história da Igreja, voltando ao tempo do imperador Nero, nós vamos ver que lá pelos anos 300 depois de Cristo, era proibido ser cristão. Até então, quem fosse cristão era perseguido, era morto, era um crime ser cristão. Nero perseguia e matava os cristãos. Depois nós tivemos o sucessor de Nero, Constantino. E aí então legalizou o cristianismo, possibilitou que o cristianismo não fosse mais uma religião proibida, possibilitou que as pessoas manifestassem a fé cristã. Tanto é que a Igreja Católica deve muito a Constantino no sentido da sua estrutura, e depois ela iria se propagar, crescer, se solidificar como a maior igreja cristã da história. Conta-se a história que lá pelo ano 326, a mãe de Constantino I, Helena, foi a uma peregrinação a Jerusalém e lá, junto com os peregrinos, ela descobriu a cruz de Cristo. A partir de então, ela, juntamente com o imperador Constantino, ordenou que fosse construída lá em Jerusalém uma igreja onde a cruz fosse exposta e venerada. Nasce então a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. E ali está a relíquia da cruz de Cristo, uma parte dela. E lá no ano 335 da era cristã, essa igreja foi
inaugurada oficialmente, consagrada, e desde então vai-se muitos peregrinos a Jerusalém e visitam a igreja do Santo Sepulcro, onde a relíquia da cruz de Cristo se encontra. Helena mais tarde se tornaria Santa Helena e a partir de então a igreja passa a se celebrar no dia 14 de setembro do ano 335, a festa dedicada à exaltação da Santa Cruz. Esse é um pouco o resumo histórico. E a teologia dessa festa? A teologia dessa festa nós encontramos nas leituras de hoje. Mas antes de falar das leituras, eu lembro que São Paulo da Cruz, já 300 anos, dizia, reconhecia na cruz a mais estupenda obra do amor de Deus. Quem diria que um instrumento abominável como esse, que servia para tortura e morte, uma das formas de tortura e morte mais cruel até então, pessoas condenadas à morte de cruz, eram pessoas extremamente perigosas, eram os piores bandidos que eram condenados nesse tipo de morte, que acontecia publicamente, com espectadores em volta, e a pessoa agonizando até as últimas consequências publicamente, morria na cruz. E Jesus foi condenado a esse tipo de morte. É difícil entender um Deus que permite que o seu filho passe por isso. Mas ele passa por isso por nossa causa, pelos nossos pecados, não o pecado dele. Sabemos que Jesus não tinha pecado, é o Filho de Deus. Mas nós, a humanidade, é extremamente pecadora. E Deus amou tanto o mundo, como diz a segunda leitura da carta aos Filipenses, que ele enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer nestas condições, para nos resgatar do pecado. E aqui está a grandeza do amor de Deus por nós. Somente um Deus que ama escandalosamente é capaz de um ato tão escandaloso como esse, que é a morte de cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós não podemos, em hipótese alguma, duvidar do amor de Deus por nós. Quem ainda duvida do amor de Deus diante da cruz, não entendeu a teologia da cruz, não entendeu a proposta central da fé cristã. A cruz é redentora. A cruz é o sinal mais evidente e contundente de que a vida vence a morte. E as forças da morte nunca vencerão as forças da vida. E a cruz mostra isso com muita clareza. Só Deus é capaz de transformar um instrumento de morte em instrumento de vida. É esse Deus que nós precisamos enxergar na cruz. Um Deus capaz de transformar a morte em vida. Instrumentos de morte em instrumento de vida. Quem diria, antes do evento paixão, morte e ressurreição, que alguém traria a cruz no peito como um símbolo redentor?
Quem diria que esse instrumento seria usado em orações, em celebrações? Hoje, quando vemos a cruz, olhamos para a cruz, nós não enxergamos mais nela um instrumento de morte. Nós a vemos como um instrumento de vida. E isso só Deus pode. Como Ele pôde lá na leitura do livro dos Números que nós ouvimos na primeira leitura, que no momento de profunda aridez do povo hebreu na travessia do deserto, em que eles revoltam contra Deus, brigam com as suas lideranças, desacreditam que Deus possa amá-lo, porque estavam sofrendo, porque estavam num deserto cheio de serpentes venenosas, e eles blasfemavam contra Deus. Quando a nossa fé não é suficientemente grande, nos momentos difíceis da nossa vida, às vezes blasfemamos contra Deus. Mas Deus entende nossas misérias, nossas fraquezas. Como entendeu a do povo hebreu? Ali, Ele convoca Moisés para pegar um instrumento semelhante àquele que matava o povo, as serpentes venenosas. Pede que Moisés faça um símbolo idêntico à serpente, porém de bronze, levante numa haste e diga para aquele povo que ali está um sinal de Deus, um sinal que Deus havia dado para eles resgatarem a sua esperança, a sua fé. E Moisés então constrói a serpente de bronze e a levanta, e aqueles que eram picados por serpentes venenosas olhavam para aquele símbolo e eram curados. Um sinal de Deus, um instrumento antes de morte, agora um sinal da presença de Deus. Às vezes fica difícil a gente entender isso, mas Deus faz isso conosco. Por isso, não desanimem diante dos sinais de morte, das situações de morte, de sofrimento, de dor, dos obstáculos, que Deus é capaz de transformá-los, como Ele transformou aquela situação do povo hebreu. A segunda leitura, como eu já disse, mostra esse amor grandioso de Deus. Envia o seu Filho tendo condição divina, mas que não se apega a ela, esvazia-se profundamente de si, de todo o seu ser divino, para nos alcançar. Porque se Ele continuasse divino, estaria talvez distante das nossas fragilidades. Ao esvaziar-se da condição divina, Ele tornou-se um ser igual a nós, para nós nos achegarmos a Ele. É um Deus que se curva, se torna pequeno para alcançar os pequenos. Essa grandeza de Deus. Olha do que Deus é capaz. Se tornar um de nós. Que Deus é esse que é capaz de se tornar humano para resgatar a humanidade? Só Deus é capaz disso. E essa segunda leitura mostra isso para nós com tanta clareza. E o Evangelho, nesse diálogo profundo com Nicodemos, do Evangelho de São João, Jesus vai dizer para Nicodemos que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o próprio Deus. Ele se apresenta para Nicodemos como o próprio Deus. Porém, esse diálogo é extenso, hoje só tem um trecho aqui, mas ele está tentando mostrar para Nicodemos que é preciso se converter, enxergar com o olhar de Deus e não só com o olhar humano as coisas do mundo. E aí ele vai falar desse amor grandioso
de Deus, que é capaz de enviar seu Filho para morrer por nós. Só quem ama infinitamente é capaz de morrer pelos outros. Jesus vai dizer isso durante a sua vida pública. Não tem maior amor do que aquele capaz de dar a vida pelos seus amigos. Um momento ele vai mais longe ainda, não só os amigos, até pelos inimigos. É esse amor grandioso de Deus que nós celebramos hoje, ao celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz. Lembrando que a cruz só tem valor se nós a vermos com o crucificado. Não é a cruz pela cruz que tem valor. Nós temos aqui uma cruz sem o Cristo e ali uma cruz com o Cristo. Se Cristo nunca tivesse passado pela cruz, aquela cruz seria e continuaria sendo instrumento de morte. Mas como ele passou por ela e a venceu, hoje, mesmo olhando a cruz vazia, nós sabemos que ele a venceu. Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. A vida venceu a morte. E ao celebrar a exaltação daquele instrumento, nós celebramos a exaltação de Deus na nossa vida, a sua grandeza infinita e o seu amor incomensurável por nós. É um pouco isso que nos traz a liturgia da exaltação da Santa Cruz.